Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim, na paz. Vamos analisar mais uma vez esse mercado, o que aconteceu hoje e, claro, fazer aquele pré-mercado para amanhã, dia 2/6. Bora lá então, galerinha. Bom, o que nós temos aqui, né? Vamos falar aqui do índice, né? Comentamos, né, o que aconteceu hoje aí, rapidinho. Então, falamos, né, do mercado ter a probabilidade, né? Até falei que o movimento maior seria na venda, porém, né, o que eu falo sempre? O mercado não definiu o drop. O mercado não rompeu essa estrutura com movimento forte, voltou, mostrou fraqueza para continuar, que nós falamos que poderia vir forte aqui, né, fazer esse movimento. Então o que acontece? Na abertura ele já mostrou força de compra, né? Ele rompeu essas estruturas aqui, ó, onde a gente falou da supply, da pequena supply aqui, né? E não teve força na venda, ó lá, rejeição para venda. E aí esse cara aqui, quando fechou, mostrou a intenção do mercado. Então lembra que a gente criou um cenário dele vir buscar essa região aqui, fazer o teste, né? Como é que ele ia chegar nessa... Eu sempre falo, ó, presta atenção, cuidado com quebra de estrutura. Então ele chegou muito forte, né? Ele poderia vir até no movimento de rally aqui e aqui começar a mostrar fraqueza, para ele respeitar essa região e vir forte, né? Eu comentei desse movimento aqui do índice, né? Dele trabalhar aqui e vir forte. Mas a gente precisa esperar, né? Aqui deu venda boa, tá, galerinha? Deu uma venda excelente aqui, ó, nesse movimento para sair aqui, ó, no fechamento do mercado de ontem, né? Nós estamos falando aí de 700 pontos, 800 pontos vir aqui, né? Então a gente está falando aí do movimento muito bom, tá? Então deu oportunidade aqui e depois o mercado mostrou força de compra, tá? Chegando forte aqui, eu tenho que analisar, não adianta. E aí eu fiz um videozinho curto lá falando, ó, o mercado ainda vai continuar, não tem nada de força de venda aqui, né? Então você vê que agora ele chegou na origem, tá? Então a gente tem que entender o que está acontecendo agora ali. E o dólar, falamos dele continuar esse movimento aqui de correção, né, desses movimentos maiores aqui, né, do rally de estrutura, na quebra de estrutura, e ele parou na região, né? Ele trabalhou na região exatamente que a gente falou, né? E depois veio um pouco mais forte para fechar esse gap aqui. Ainda estamos na força de compra aí do dólar, mas o dólar deu oportunidade nesse movimento aqui, assim como o índice deu oportunidade aqui. Então, se a gente trabalha na região, como eu falei, né, o mercado respeitou aqui, ó, no 15 minutos, a gente consegue ver legal esse movimento aqui, ó, olha lá, ó. Vendo? Muita gente bateu meta aqui, ó, comprou no contexto de demanda, a gente tinha força do mercado aqui e sai aonde? Numa região que a gente sabe que é supply, né? Então o mercado também deu oportunidade aqui no dólar, aí 30 pontos. Tá? Então chegou numa região que tinha pressão de compra, como nós falamos, e eu comentei, né, como é que ele iria chegar nessa região, mantive aqui, né, as duas linhas, né, o que a gente ia analisar aqui, ó, tá vendo? Respeitou, trabalhou base e mostrou força. Chegou numa região, trabalhou, não temos ignição de rally aqui, nem movimento de rally, então o mercado vem um pouco mais para baixo e veio testar essa base aqui, que é o que vocês já devem conhecer como Rally Base Rally. E aí enroscou aqui. Tá? Então vamos analisar o índice primeiro, rapidão. Então o índice, galera, nós vamos tomar cuidado aqui, tá? Temos uma região aqui nessa do 113, né? 113,200, né? É uma região forte aí no mercado. Aqui já virou demanda, né? Então a gente já pode até marcar como uma região de demanda, né? Mantemos as regiões aqui, né? Onde ele passou forte. Isso aqui a gente pode até apagar, né? Só um instantinho. Então nós temos essas regiões aqui, tá? Então o que a gente espera aí do índice, tá, galera? Ele pode respeitar essa região amanhã e já mostrar a força de venda. Para ele continuar esse movimento, né, manter esse cenário vendedor pelo drop definido, ele precisa passar essa região. Então, ou ele já abre com um gapzinho de baixa aqui, né? Já abre com um gapzinho de baixa, mostra fraqueza e vem forte aqui, anulando esse ponto. Tá? Aí a gente pode esperar mais uma correção aqui e o mercado vir buscar essa quebra de estrutura. Aqui a gente vai analisar contexto. Tá? Então ele precisa mostrar muita força nesse movimento, ele não pode vir fraco aqui. Tá? Então precisa mostrar um drop, base drop. Né? E aqui ele não mostrar
força de compra, aí a gente tem a continuidade desse movimento. Quando o mercado chegar aqui a próxima vez, ele não segura mais. Então, para a gente ver o mercado descendo realmente aqui, ele precisa chegar forte nessa demanda. Tá? Aí essa demanda não segura e a gente tem, né, aqueles estudos de vir buscar essas regiões mais embaixo. Tá? Aí a gente tem ali, ó, lembra que a gente comentou de um alvo, né? Mantemos alguns, sempre um estudo, tá, galera? Ele vai ter essa validade aqui até chegar o que a gente falou de um pré-mercado anterior, tá? Sempre vai ser válido quando chegar aqui, não vai mudar, tá? O que a gente está analisando é o que o mercado está fazendo na região que a gente comentou, que aqui seria uma demanda boa e respeitou, né? E ele pegou esse movimento aqui do mercado. Então, pode ser que ele respeite aqui, tá? Ou nessa região, se ele continuar o movimento, buscar aqui, ele é obrigado a mostrar rejeição para continuar esse movimento, passar essa região aqui, fazer a correção e aí vir forte para a gente analisar aqui, tá? Se o mercado não mostrar essa força de venda, ou ele passar muito forte aqui, dar continuidade, aí nós vamos esperar o mercado nessa região aqui, ó. Aqui a gente tem um drop forte. Tá? Então aqui é uma fresh zone, aqui se vê que o mercado trabalhou, por isso que eu falei, ele precisa rejeitar aqui, né? Porque essa região, se ele der continuidade mesmo com força de compra aqui, o que é força de compra? Definir o rally aqui, aí aqui ele vem forte. Tá? E aí, claro, a gente analisa contexto nessa supply aqui, certo? Então essa região aqui, como eu sempre falo, né? A gente tem uma carona desse movimento a outro. Então a gente pode pegar um movimento aí, falando aí de, deixa eu ver, praticamente 1000 pontos, né? Como o mercado também deu 1000 pontos aqui, né? E é o que eu falo, chegou forte numa região, cuidado, né? Agora tá nessa base aqui, beleza? Então a gente espera. O que é melhor acontecer amanhã, tá? Ele abrir junto, ele abrir aqui e a gente analisar o contexto aqui, esperar ele trabalhar, ele pode acumular, você vê ó, que ele demora para fazer um movimento, né? Ele foi buscar lá. Deve respeitar essa região pela quebra da estrutura aqui, né? Pelo movimento aqui definido, tá? Então a gente tem essa boa amplitude aqui para trabalhar no mercado, né? Cuidando das estruturas, cuidando dessa demanda aqui, né? Temos uma supply aqui e, claro, uma extremidade aqui de força de venda que é a nossa região de supply, tá? Para a gente pensar em venda nesse contexto aqui. Então toma cuidado sexta-feira, né? O mercado bastante volátil, né? Ultimamente. Né? E vamos analisar o nosso doleta aqui, né? O doleta também, né? Falamos aí da continuidade da força da compra, né? Então ainda estamos num movimento de compra aqui, né? E ele está respeitando essa quebra de estrutura, movimento forte, e ele veio, como a gente comentou, né? Ele trabalhou nessa região e falamos dele vir buscar nessa região aqui, ó. Aqui está fazendo um movimento legal, né? Então ele precisa continuar esse rally aqui, né? Ó, precisa continuar esse rally. Certo? Continua o rally aqui, tem que passar essa região, né? Marca o rallyzinho aqui, pode chegar, ó, vamos ajustar essa supply, fazer a correção, o dólar gosta de fazer pullback forte, tá? E depois continuar o movimento. E aqui a gente analisa, né, como a gente já comentou, né, como é que ele vai chegar nessa região aqui e nessa outra base de supply, tá? Então ele tem um movimento a favor aqui ainda, a força da compra, tá? E como eu disse, ele está fazendo correção desse movimento aqui. Né? Então fique esperto nessas regiões de demanda. Vamos ajustar aqui, né, essa região aqui, tá? Então aqui a gente marca uma pequena supply aqui, né? Tem a origem aqui desse movimento, dropzinho, vamos marcar a supply aqui então, beleza? Aqui mantemos a nossa demanda, mantemos essa região aqui, né? Olha a linhazinha que a gente colocou, né? Respeitou cravado ali nesses pontos, né? Tá? Então mantemos aqui ó, todas as nossas regiões, né? E a mesma coisa que eu falei para o índice, né? O que eu comentei sempre num estudo anterior, sempre soma, tá? Então a gente não vai perder o contexto do que eu falei 2 dias atrás. O mercado está aqui. Quando ele vier aqui, vai servir o que eu falei, tá? Então a gente tem essas regiões, dólar também, ó, podemos trabalhar bem nessa região, né? Vamos considerar aqui uma demanda bem forte pelo movimento, né, que quebrou a estrutura, e aqui é fresh zone, né? Vamos ver como é que se ele tem força, né? Como é que ele chega nessa região aqui. Então ele precisa marcar o rallyzinho, né? Rompe a estrutura aqui,
e vem buscar essa região e aí a gente analisa aqui, tá? Eu prefiro que ele venha um pouco mais forte, né? E aí quebrar essa estrutura aqui vai ser interessante, né? Para ele respeitar no primeiro momento, trabalhar nessa região aqui e dar continuidade para buscar a origem do movimento. Então a gente tem também aí pensando, né, no movimento, né? Sexta-feira, né? A gente não sabe, mas ó, o dólar pode andar 100 pontos, tá? Então se ele vier aqui, né, respeitar essa região, tá? Então mesmo assim ele vai andar aí uns 50 pontos, tá? E daqui também, aqui, né, se ele chegar nessa região aqui, a gente tem esse movimento de também para pegar do dólar, né? Caso ele respeite aqui, continue esse movimento, tá? Então, se ele marcar, né? Se ele abrir com um gapzinho de alta, rompendo aqui, ele já está marcando um movimento forte. Espera ele rejeitar aqui, né? Ele pode vir rejeitar, né? E buscar essa região. Aqui não segura muito, né? O máximo que ele pode vir é respeitar aqui, fazer o pullback e depois buscar essa região aqui, tá? Se ele abrir, né? Já mostrando força de venda, ou abre junto, respeita aqui, ele é obrigado, tá, a passar no movimento forte, né? E talvez até fazer um candlezinho aqui de indecisão e continua o movimento para vir nessa origem. Aqui sim a gente vai pegar um movimento legal aí do dólar, né? Eu sempre falo, né, de zona a zona, tá? Então observa aí os 50%, se ele criar uma basezinha aqui, né, ele dá uma enroscada e depois busca de novo a região lá, tá? E outra origem de movimento, né? Nada impede do dólar, né, galerinha, passar, ó, se ele conseguir passar forte aqui, tá? Vem forte aqui, continua, aí ele pode respeitar e vir, tá? Então você vê, ó, eu tenho um cenário para compra e eu tenho um cenário para venda. E vocês operem nessas regiões aqui, ó, tá? Sempre no contexto, né? O que nós falamos no contexto aqui, ó? Aqui a gente tem uma região, né, que o mercado mostrou muita força. O que o mercado fez, cara? Né? Veio na região, reagiu no primeira visita aqui. Cara, é aqui, ó, operar no contexto, né? Ele não é obrigado a vir exatamente na região, o mercado é renda variável, então ele não faz exatamente, né? Muitas vezes sim, ele dá o toque perfeito na região, mas ele também não é obrigado a fazer isso, né? Então o mercado não tem setup, né? Então tem o que? Tem força, né? A gente reage à informação que está definindo a negociação, que são os candles, né? Qual a intenção do mercado. E a gente faz tudo isso olhando, né, 15 minutos. Beleza, galerinha? Então esses são os cenários, tá? Cuidem sexta-feira, se o mercado não estiver bom, não estiver confortável, tá, para operar, não opere, não é obrigado a operar todo dia. Mercado tem toda semana, todo mês, tá? E aí deixa para fazer as operações a partir da semana que vem. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, bom final de semana. Tamo junto, tem um grupo, mandem mensagem que a galera vai interagindo ali. Valeu, galerinha. Fui!